Olá, terceiro A, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma rotina. Lembrando que a nossa primeira atividade do dia sempre é assistir ao Centro de Mídia São Paulo pelo aplicativo ou pela TV Univesp no canal 2.2, certo? Então vamos lá. Em português, nós vamos usar hoje o nosso livro didático de português, que é esse daqui. Nós vamos fazer das páginas 39 a 42. Essas páginas, elas vão falar um pouco sobre as pontuações. Lembra que a gente já viu? Ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação. Para que eles servem? Qual é a utilização deles? Então, vamos lembrar um pouquinho. O ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? A gente usa o ponto de interrogação quando a gente quer fazer uma pergunta. Então, ele significa que aquela frase, ela deve ser dita com o sentido de uma pergunta. E esse outro ponto aqui? Esse é o ponto de exclamação. Ponto de exclamação, ele serve para dar ênfase. Então, ele pode significar atenção, você fala um pouco mais forte. E temos o ponto final, que é quando você... É isso e ponto. Já viu a pessoa falando? É isso e ponto final. É uma frase onde nem estou perguntando, nem estou... É uma afirmação. Ponto final. Certo? Página 39, vocês deverão fazer a leitura das frases que estão sendo pedidas, da forma que está sendo pedida. Então, vamos lá. Ó. Na situação A, está falando assim, Dona Aranha falando muito brava. Vamos, parem de cantar. Na situação B, os sapos perguntando para a Dona Aranha. Não vê que estamos em festa? Os sapos respondendo para a Dona Aranha. Já montamos toda a orquestra. O que vocês observam ao falar cada uma dessas frases? Como a voz se comporta? Ela se comporta da mesma maneira em todas as frases? Pois nas atividades seguintes, nas páginas 40, 41 e 42, vão ter algumas frases de novo para que vocês possam fazer a leitura de acordo com a pontuação que está sendo usada, se é um ponto final, se é um ponto de exclamação, se é uma pergunta. Cada ponto, ele precisa que você leia a frase de uma forma diferente, para que quem esteja ouvindo consiga entender se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é um ponto final, certo? E aí tem algumas perguntinhas para vocês responderem referente às pontuações. Então, onde cada uma é usada, para que elas servem, tá bom? Matemática, nós vamos fazer os números ordinais. Vocês lembram que são os números ordinais? Os números ordinais são aqueles utilizados para indicar uma ordem ou um lugar, uma sequência. Então, geralmente, eles vêm com esse símbolo do lado, dependendo se ele é masculino, nesse caso aqui, ó, primeiro, e se ele vir com esse outro símbolo aqui, vira primeira. Então, nós usamos para dar uma sequência. Eles podem ser usados em diversos lugares. Eles são usados geralmente para indicar, por exemplo, os andares de um prédio. Eles são indicados numa corrida, num jogo, por exemplo, onde você precisa ter um lugar, numa fila, em diversas situações. Ele pode ser escrito assim, que é abreviado, ou por extenso, que é quando a gente escreve assim. Por exemplo, no caso do primeiro. Para a gente saber quando são os números ordinais, a gente vai sempre olhar esse símbolo. Sempre que o número vir com esse símbolo do lado, nós chamamos ele de número ordinal. Ele faz parte dos conjuntos dos números ordinais, certo? Então, vocês vão fazer a sequência dos números ordinais por extenso. Então, primeiro vocês vão pôr ele abreviado, que é o número, e do lado vocês vão fazer eles escritos por extenso. Do primeiro ao 30º, certo? Depois, nós vamos usar o nosso livro de HCG, que é esse daqui, o livro interdisciplinar. Nós vamos fazer da página 30 à página 33. Na página 30, nós temos uma carta da Alice, onde ela está contando um pouquinho sobre os bairros que ela conhece, quais são as diferenças, como que funciona cada bairro. E aí, vocês precisam fazer duas coisas nessa página. A primeira é sublinhar de verde a descrição do bairro do Brasil. Descrição é quando a gente conta como é um lugar, como ela está descrevendo, como é esse bairro Brasil.
E aí vocês vão sublinhar. Lembra, sublinhar é passar um lápis, no caso um lápis verde, né? Embaixo, assim, das palavras, certo? E de vermelho, a descrição do bairro Recreio e Candeias, tá bom? Então, de verde é o bairro Brasil e de vermelho o bairro Recreio e Candeias. Depois, na página 32, nós temos um mapa dos bairros por onde a Alice passou. E aí tem algumas perguntinhas para vocês responderem. Letra A. Quais bairros Alice atravessou do ponto 1 ao ponto 2 até chegar na casa das primas? Letra B. No mapa, trace o caminho mais curto para Alice chegar até a casa das primas. Então, vocês vão desenhar lá no mapa, fazer o caminho mais curto da casa da Alice até a casa das primas dela. Letra C. Escreva abaixo por quais bairros ela vai passar quando ela fizer esse trajeto. E na atividade 5, vocês vão fazer, realize as seguintes tarefas no mapa. Tudo isso vocês vão fazer no mapa que está em cima da imagem, lá em cima na página. Desenhar o caminho mais curto para Alice voltar para casa depois. E por último, pintar de verde os 2 bairros com a maior área, quer dizer, os maiores bairros que vocês estão vendo ali no mapa. Na página 32, tem 3 imagens que vocês vão analisar bem certinho para poder responder as perguntas que tem na página 33. Todas essas perguntas vocês podem responder no próprio livro de vocês, tá bom? E no final da página 33 tem uma pesquisa. Essa pesquisa vocês vão fazer no caderno de vocês. Ela está perguntando sobre as áreas verdes dos bairros. Áreas verdes são geralmente parques, campos, uma praça onde tenha árvores, grama, alguma área verde, certo? E aí tá perguntando, tem 3 perguntinhas, essas 3 perguntas vocês vão responder no caderno de vocês. A primeira é, existem áreas verdes no bairro? Quais são elas? Isso é o seu bairro, tá bom? Qual a importância das áreas verdes em um bairro residencial? E por último, quem deveria cuidar dessas áreas verdes? Como sugestão de leitura, eu deixei aí para vocês o livro A Galinha dos Ovos de Rapadura. Quem puder fazer a leitura pode estar fazendo, quem não puder, leia um livro que tiver em casa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.